Bom dia, irmãos e irmãs, queridos visitantes, também sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na matéria que nós estamos aprendendo sobre as doutrinas da graça. Vamos orar ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento, que nós compreendamos esse assunto tão importante que nós estamos estudando. É a respeito da nossa salvação. Essa matéria, no curso de teologia, na verdade, esse conteúdo está dentro do curso de teologia, uma matéria chamada soteriologia, que é você entender como que você foi salvo, como que você é salvo, né? Através de textos bíblicos e do entendimento de homens de Deus que no curso da história da igreja nos ensinaram a respeito da salvação, a doutrina da salvação, estudando as doutrinas da graça. Oremos então. Senhor, nos ajude, Senhor, seja o nosso auxílio pelo Teu Espírito Santo, para nós compreendermos a Tua Palavra, para nós compreendermos, Senhor, como que o Senhor salva uma pessoa, como que o Senhor dá a uma pessoa uma nova vida em Cristo Jesus, como que o Senhor escolhe pessoas para si, e como que o Senhor também, pelo Teu juízo, faz com que pessoas vão para o inferno por conta da responsabilidade dos seus próprios pecados, Senhor. O Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é o Deus que salva, e tudo isso dentro dos Teus decretos, Senhor. Nós agradecemos por isso, por Tua misericórdia e graça que um dia chegou em nossas vidas, a todos nós que cremos em Jesus Cristo. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Seguindo o conteúdo programático, nosso esquema didático, nós já vimos, primeira aula, total depravação, na segunda aula, objeções à doutrina da total depravação, introdução, depois total depravação, objeções à doutrina da total depravação, eleição incondicional, objeções à doutrina da eleição incondicional, e hoje na sexta aula vamos iniciar o assunto sobre expiação limitada. Expiação limitada. Mas nós precisamos entender o termo, nós precisamos entender a expressão. O que significa expiação limitada? O que significa a palavra expiação? Você ouve, invariavelmente, pessoas falando expiação de Jesus Cristo, ato expiatório. O que significa expiação? Segundo o pastor R.C. Sproul, o prefixo ex significa fora de. Perceba que na palavra expiação tem o prefixo ex, fora de. Portanto, então, a expiação tem a ver com remover algo, ou tirar algo, algo que fica fora. Remover algo, tirar algo. Em termos bíblicos, ensina o pastor Sproul, trata-se de remover a culpa por meio de um pagamento, de uma penalidade ou da oferta de um sacrifício. Expiação significa remover algo através do pagamento, através de um sacrifício. Agora, percebendo que nós estamos começando a caminhar um pouco mais para dentro do termo expiação, tirar algo, remover algo, mas de que forma? Através de, ou por meio de, um sacrifício, ou um pagamento. Você já ouviu falar no termo bode expiatório? É bíblico. Isso lá no Antigo Testamento acontecia. O que era o bode expiatório? Aquele bode recebia simbolicamente os pecados do pecador, que colocava a mão sobre ele, ou até da própria nação, e o sumo sacerdote soltava esse bode no deserto. Para quê? Para que os pecados fossem levados para fora do arraial. O bode expiatório. Ele, através desse sacrifício, através dessa entrega, tirava a culpa dos pecados da nação de Israel. Obviamente, como você bem conhece, isso tudo era uma simbologia, era uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Muito bem. Vamos lá. Logo, agora grave isso. Expiação refere-se à morte substitutiva de Cristo na cruz. Qual foi o sacrifício? Qual foi o sacrifício? A morte substitutiva de Cristo na cruz. Qual foi o pagamento? A morte de Cristo substitutiva na cruz. Por que substitutiva? Porque era para você e eu morrermos por causa dos nossos pecados.
Mas quem nos substituiu e morreu em nosso lugar, por conta dos nossos pecados? Cristo. A morte substitutiva. O termo substitutiva também você pode um sinônimo que você conhece muito, você fala bastante, é o termo vicário. O termo vicário significa substitutivo, no lugar de. Voltando, a morte substitutiva na cruz que cancelou o pecado, removeu, olha, ó, tirou de. Removeu, cancelou o pecado, removeu a culpa de pecadores em favor dos quais morreu. Quem morreu? Cristo. Em favor de quem? Daqueles que ele morreu no lugar. Daqueles. Todos aqueles. E somente aqueles que ele morreu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Abra aí bem rapidinho para a gente ler esse texto. Olha aí, ele o fez pecado por nós. Isso é sacrifício. Isso é oferta. Isso é pagamento. Ele o fez pecado por nós. Aí continuando. Para que em Cristo, através desse sacrifício substitutivo, vicário, fôssemos feitos justiça de Deus. Como que Deus nos aceita? Como que Deus então nos recebe como justos? Nos declara justos? Por nós mesmos? Não, Ele removeu a culpa. A nossa culpa, porque alguém pagou em nosso lugar. Isso é expiação. Resumo de expiação, um versículo bíblico sobre expiação é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em oposição, então vamos lá, agora vamos caminhar no entendimento da aula de hoje. Em oposição à doutrina da expiação universal, então, já que você entendeu o que significa expiação, que é a morte substitutiva de Cristo na cruz, cancelando, pagando o seu pecado, então a doutrina da expiação universal entende que Cristo morreu por todos. Universal significa todos. Em oposição à doutrina da expiação universal, que afirma que Jesus Cristo morreu na cruz por toda a raça humana, indistintamente, a doutrina da expiação limitada poderia também ser chamada de expiação objetiva, ou efetiva, ou também alguns usam eficaz. Expiação objetiva, expiação efetiva, expiação limitada. E apresenta a seguinte verdade. Então agora você vai entender os termos. Expiação limitada. O que significa? Cristo, ao morrer na cruz, expiou, pagou, cancelou, tirou a sua culpa pelo sacrifício dele, e não apenas potencialmente o pecado dos eleitos de Deus. Você tem que entender o que significa agora limitado. Por que o termo limitado? Por que o termo objetivo? Expiação limitada. Essa limitação se refere ao alcance e à eficácia. Vamos ver sobre o alcance e a eficácia da expiação. O alcance da expiação e a eficácia da expiação. Indaga-se. Vamos fazer uma pergunta. Você se pergunta, e a gente joga para todos nós nos perguntarmos. E você olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta: a expiação de Cristo possibilita a salvação de qualquer um, de todos, ou a expiação de Cristo garante a salvação dos eleitos? A salvação de Cristo possibilita a salvação de qualquer um, e qualquer um você entende como todos, ou ela efetivamente garante a salvação dos eleitos? Eu faço essa pergunta, mas é óbvio, é uma pergunta retórica que a gente já sabe a resposta. Vocês, como bons estudiosos da Palavra de Deus e iluminados pelo Espírito Santo, por graça de Deus que ampliou o nosso entendimento sobre soteriologia, vai me responder: não, Rodrigo, não é possibilidade de salvação. Deus não possibilitou a salvação para todos, mas Deus garante salvação para todos, para os eleitos. Expiação limitada. Perceberam o alcance? Estão começando a compreender o alcance da expiação de Cristo? Se Cristo possibilitou a salvação de qualquer um, então possibilitar a salvação de qualquer um ou de todos é dar ao pecador a palavra final sobre sua salvação, o que é antibíblico. Em outras palavras, eu vou falar para vocês aqui. Imagine que aqui fosse a humanidade toda.
Está aqui dentro dessas 4 paredes. Toda a humanidade está aqui. Então, Cristo morreu. A expiação de Cristo possibilitou a salvação para todos vocês. Tornou possível a salvação para todos vocês. Como se Cristo morresse na cruz e falasse: eu morri por todos vocês. Basta vocês aceitarem, pegarem, completarem a salvação. Eu salvei, eu possibilitei a salvação para todos. Está aqui. Pega, 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 pega. Pode pegar, pega, 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 pega. O que faz com que a sua salvação se efetive? A sua parte no processo. Se Cristo possibilitou a sua salvação, Ele dá a parte dele para você, mas você tem que pegar. Foi isso que aconteceu? Isso é antibíblico. Nós cremos na salvação monergística. Isso, Aline, monergística, não sinergística. Vamos entender, eu já falei várias vezes aqui, mas eu repito. Sinergismo sine é a junção, ou a combinação de. Ergon é ação, ou energia, mas é ação. Sinergismo, então, significa que a ação de 2 ou mais partes. Mas nós cremos que a salvação ela é monergística. Mono, ergon, ação. Monergística. A ação de quem para a salvação? De Deus. Ponto. Vamos lá, agora vamos entender aqui. Toda a humanidade está aqui. Cristo na cruz. Ele morreu, houve expiação pelo pecado daqueles que ele escolheu. Então, Cristo na cruz fez assim, ó, eu morri por você, porque eu quis. 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 Como que você é salvo de fato? Porque você creu, então, através da ação sobrenatural do Espírito que vivificou você, regenerou você, deu a você uma nova vida em Cristo Jesus, então você pôde olhar para esse sacrifício e falar: agora eu sou justificado por aquele que morreu por mim. Isso é salvação, isso é expiação limitada. Jesus morreu por todos? Sim ou não? Não. Ah, sim. Entendi. Então quer dizer que a expiação de Cristo ela é limitada porque ela não é suficiente para todos? A resposta é não. Não, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos em alguns momentos, ele escreve de forma alguma, de jeito nenhum, não. O sacrifício de Cristo, diferente de todos os sacrifícios do Antigo Testamento, e aqui eu complemento a escrita do pastor Paulo Anglada com todo respeito, diferente do sacrifício do Antigo Testamento, de qualquer outro sacrifício, pós-Novo Testamento, de religiões e de seitas que realizam sacrifícios para a salvação de uma determinada divindade. O sacrifício de Cristo, diferente de todos os sacrifícios, tem valor e poder ilimitados. Mas espera aí, Rodrigo, você não falou porque ele morreu por alguns. É suficiente para salvar toda a raça humana em todos os tempos e épocas. O poder do sacrifício de Cristo é suficiente para salvar 10 milhões de raças humanas de todos os tempos, até mais, infinitamente mais. Todo o poder do sangue de Cristo é suficiente para salvar todos. Uma gota do sangue de Cristo salva todos, toda a humanidade. O poder não é limitado. Muito bem. O poder não é limitado. Mas este não foi o propósito de Deus. O propósito de Deus não foi com que o poder do sacrifício do seu filho fosse eficaz para todos. É suficiente para todos e sobra. Mas não foi eficaz para todos. O alcance e a eficácia da expiação para uns e não para outros deve-se, portanto, não à sua
insuficiência, mas à vontade eletiva soberana de Deus. O poder do sacrifício de Cristo é suficiente para todos, mas é eficaz para os eleitos, que foram escolhidos por Deus, através do decreto de Deus. É eficiente para isso. Vocês entenderam? Vocês compreenderam? Por isso que a gente não pode dizer que Cristo morreu por todos, toda a raça humana. Não. Porque senão, agora há uma conclusão lógica que no final nós vamos voltar nela. Se Cristo morreu por todos, não deveria haver inferno. Porque senão no inferno há pessoas pelos quais Cristo morreu. E aí? Como é que você conjuga isso? Legal, né? Também gostei. Confissão de Fé Batista de 1689. Espera aí. Confissão de Fé Batista de 1689. Leia aí no seu materialzinho enquanto eu ligo aqui o Data Show. Em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens. Ok? Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência, e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Veja que a Confissão de Fé Batista de 1689 já declara abertamente que há um povo escolhido. Há uma limitação de pessoas salvas. Um povo, não toda a raça humana. Um povo. Por sua santificação e por sua obediência perfeita, continuando aí, e pelo sacrifício que fez de si mesmo, o Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Quem foi alcançado pela salvação, pela expiação de Cristo? Todos aqueles que o Pai deu ao Filho. Muito bem. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quantos ele a obteve. Há então, segundo esse entendimento, e é o que nós cremos, que a expiação de Cristo ela é limitada, ela é direcionada, ela é suficiente para aqueles que o Pai deu a ele, para aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Em outras palavras, para os eleitos. Para os eleitos. Muito bem. Próxima página aí, olha lá. Base bíblica para a expiação limitada. Agora vamos correr os textos. Vamos ver as bases bíblicas que nós temos sobre a expiação limitada. Vamos lá. Isaías 53, 11. Eu vou pedir para você ler. Isaías 53, 11. Achou no material aí? Ou na Bíblia? Dá na mesma, pode ler. Isaías 53, 11. Vamos lá. Isaías, nessa profecia, diz que o Cristo, o Redentor, justificará como está no texto aí? A muitos. E ficará satisfeito. Trabalho concluído. 100% efetivado. Porque se Cristo tivesse morrido por todos, ele olharia para o inferno e falaria: eu morri por aquele que está no inferno. Ele ficaria satisfeito? Que coisa linda, né? Ele ficou satisfeito porque tudo que o Pai deu a ele, ele fez e cumpriu 100%. E salvou todos aqueles que o Pai lhe deu. E ficou satisfeito. Muito bem. Outro texto, Mateus 1, 21. Ela, quem? Maria. Pode ler lá agora, está projetado. Dando socorreu aí. Ela
dará à luz, que é Maria, tá? É o anjo falando para José. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus vai salvar quem? Toda a raça humana? Somente os judeus? Seu povo. Aqueles pelos quais Deus escolheu e deu a ele para salvar. Marcos 10, 45, vamos lá. Vai. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida expiação em resgate de muitos, não de todos. De muitos, não de todos. Lucas 19, 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. O que esse texto mostra para você e para mim? Esse texto mostra que Cristo, ao morrer, ele não possibilitou a salvação. Cristo salvou. O Filho do homem veio para salvar, não para possibilitar a salvação, não para fazer assim, ó, vocês podem ser salvos. Possibilitar é isso. Vocês podem ser salvos, basta vocês darem a mão para mim. Não, mas Cristo veio para salvar o que estava perdido. E de fato, ele fez isso. Você é salvo, porque Cristo, a obra de Cristo é suficiente e foi eficiente para você. Glória a Deus por isso. Outro texto. João 10, 11, 14, 15 e 26. Esse texto aí é um texto, anota aí. Se alguém te perguntar qual é a base bíblica mais clara, então, mais óbvia que você, meu irmão, pode me apresentar a respeito da expiação limitada, é esse texto de João capítulo 10, versículo 11, 14, 15 e 26. Gente, Jesus está falando isso, e ele falou o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por todos, pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Subentende-se que há ovelhas que não são dele, ou não são ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou, vamos lá, repete comigo, bem forte, classe, tem gente dormindo aí. E dou a minha vida pelas ovelhas. Esse texto, o Senhor Jesus está declarando para a quem possa interessar que ele morreu somente por aqueles que o Pai deu a ele. E dou a minha vida por todos. E dou a minha vida por aqueles que me escolherem. Não, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, por aqueles que o Pai me deu. Ponto final. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quer dizer então que tem gente que não é ovelha. Tem gente que não foi alcançada pela salvação, pela expiação. Agora perceberam então a limitação quanto ao alcance como a eficácia? Qual é o alcance da expiação de Cristo? Os eleitos. Qual a eficácia da expiação de Cristo? Total, 100%, plena, para os eleitos, dentro daquele alcance. Mas é poderosa para salvar todo mundo? Repito, é. Nós não estamos limitando o poder da expiação de Cristo, jamais, jamais. Se Deus quisesse salvar todos, haveria um novo céu, uma nova terra para todos, e não haveria inferno. Mas Ele decidiu, por sua própria vontade, livremente, pelo beneplácito, boa vontade dele, Paulo escreveu aos Efésios. Escolheu dessa forma, quis dessa forma, decretou dessa forma. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a igreja de Deus, a igreja de Deus, a qual ele, Cristo, comprou expiação com o seu próprio sangue. O sangue de Cristo comprou quem? A igreja. Perceberam a limitação daqueles que são salvos? Quem é salvo?
A igreja. Quem pertence à igreja, quem é membro da igreja. Quem é igreja de Cristo. Igreja somos eu e você juntos, somos parte do corpo de Cristo. O sangue de Cristo pagou, comprou um povo para Ele. A igreja. Pois não. Isso. Isto. Eclésia, né? Tirado para fora. Escolhidos. Muito bem. Gálatas 1:4. O qual, se você olhar o versículo 3, no final, as últimas palavras é Jesus Cristo. Aí você vai para o 4. O qual, Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Mas onde que está aí, você está vendo um povo escolhido aí? Está assim. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele está dizendo, quando ele usa o pronome nós, é diferente de nós, ele está fazendo uma separação, uma distinção sutil entre nós e eles. Nós, igreja, e a rapa, né, igual falam no futebol, né? E o resto. Aí está a expiação limitada. Quando o apóstolo Paulo fala, o qual Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, Paulo está dizendo, nós, a igreja, aqueles que são do Senhor. Tito 2,14, mesma coisa, o qual, se você olhar no versículo 13, ele termina com Jesus Cristo, aí vai, o qual Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, salvar-nos, remir é perdoar, a fim de remir-nos, salvar-nos de toda iniquidade e purificar, salvar e purificar para si mesmo um povo bem alto, repita, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele remiu todos? Não, ele remiu um povo, e um povo exclusivamente seu, um povo dele. Pedro lhe repete mais ou menos isso em sua primeira carta, quando ele fala, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Salvação é específica e é limitada para aqueles que são do Senhor, não para todos. Expiação não é para todos. Vamos às conclusões lógicas então. Se o homem está totalmente depravado por causa da queda, nós vimos isso. E isso tem que ser bem convicto no seu coração. Todo homem é depravado em sua essência, em seu ser. Todos os cantos do nosso ser, todas as áreas da nossa existência humana é depravada. E é depravada absolutamente, totalmente. Se isso é verdade, e se, em consequência, só os eleitos de Deus são alcançados pela redenção que há em Cristo, se o homem não consegue se salvar por si mesmo, então deve haver uma outra maneira de ser salvo, e Deus propiciou a todos nós uma maneira de ser salvo, como? Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, se isso é verdade, e é lógico concluir que Cristo morreu pelos eleitos e não por todos. Se Cristo tivesse morrido por todos, aqui é um... Você já viu a respeito de premissa maior, premissa menor, premissa maior e conclusão? Isso aqui é para nós compreender. A filosofia estuda isso, né? A premissa maior e chegamos a uma conclusão. Você viu a premissa maior, você viu a premissa menor, e qual foi a conclusão? Se Cristo tivesse morrido por todos, das duas uma. Ou a expiação foi deficiente, se Cristo morreu por todos, das duas uma. Ou a expiação foi deficiente, por que você chega nessa conclusão que foi deficiente? Porque se ele morreu por todos e tem gente que vai para o inferno, falhou. Alguma coisa ali no meio do caminho escapou dos outros que foram para o inferno. O remédio não foi tão bom. Exatamente. Se Cristo tivesse morrido por todos, das duas uma, ou a expiação foi deficiente, ou todos seriam salvos.
mas você conclui que a salvação não é para todos. Ela é eficaz, ela foi limitada, o alcance e a eficiência para alguns, aqueles que são escolhidos de Deus. E eu repito aqui, e a gente sempre vai bater nessa tecla aqui, enquanto Igreja Cristã em Campo Grande, não há mérito em nós. Quando a gente fala sobre calvinismo, sobre eleição, sobre predestinação, gente, nós precisamos sempre ter em mente que nós somos pó, nós não merecemos nada. Nós estamos dizendo isso para a glória de Deus, exaltando Deus, falando de Deus, não falando de nós. Quando a gente fala, eu sou calvinista, isso não deve nos orgulhar, uma vanglória. Isso deve fazer com que a gente se quebre, se humilhe e seja grato e adore a esse Deus que nos escolheu e nos salvou, apesar dos nossos pecados, e nós somos imerecedores disso. Não merecemos, e não merecíamos, e não mereceremos. Mas Ele nos escolheu porque Ele quis, porque Ele nos amou. Por isso nós somos gratos por essa tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Que por graça de Deus Ele está iluminando a sua e a minha mente para nós entendermos como que nós nascemos. É a mesma coisa explicar para uma criança. A criança vai perguntar, papai, mamãe, como que eu fui gerado? Aí você vai com todo aquele cuidado, né? Dependendo da idade, você vai ter que explicar. Você não vai falar que foi a cegonha que chegou. Senão você vai a um entendimento deficiente disso. Deus está nos dando a oportunidade, nós, filhos dele, Ele nos mostrar assim, filho, você nasceu assim. Sim, assim, assim. Você está entendendo o processo do seu nascimento espiritual. Né? Outra conclusão lógica, se Deus é justo, como a Bíblia inquestionavelmente revela, Ele é justo? É justo. É justo. Ele é justo. E se a justiça de Deus exige a expiação para a concessão do pecado, do perdão, ou seja, a expiação, sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, para a concessão do perdão, e se pessoas pelas quais Cristo morreu viessem a ser condenadas, haveria dupla punição pelo pecado. 2 pontos. Uma por Cristo e outra pela pessoa que seria condenada. Por exemplo, se Cristo morreu pelo José, pagou pelos pecados do José, mas José foi para o inferno, quantas condenações e quantas punições estão sendo executadas aqui? 2. Cristo foi punido pelos pecados de José. O pecado foi para o inferno e Deus condenou justamente os pecados de José porque Ele mandou ele para o inferno e ele foi para o inferno por causa dos seus próprios pecados. Há justiça nisso? 2 punições? Não. Portanto, Cristo não morreu por aqueles que foram e vão para o inferno. Não há 2 punições. Ou uma pessoa é punida pelos seus pecados no inferno eternamente, ou alguém paga e é punido pelos pecados daquele. Quem pagou os pecados daquele que Deus escolheu? Jesus. A punição é uma só. Deus executou o juízo dele na pessoa de Jesus Cristo. Você não pagou e você não vai pagar nada mais pelos seus pecados. Cristo pagou tudo por você na cruz do Calvário. Houve pagamento cabal, completo, definitivo. Pois não, Plínio? Uhum. Sim, sim. Entendi. Uhum. Uhum. Sim. Tem. Uma vez, numa mesa redonda, o Augusto Nicodemos estava falando sobre isso, e ele fala assim, ó, nós somos calvinistas não porque Calvino nos salvou, mas porque nós entendemos que foi uma interpretação mais correta, dentre outras, corretas da Bíblia. Mas o Augusto diz assim, ó, mas você deve erguer a bandeira que você é cristão, não que você é calvinista. Eu sou cristão. Eu acho que aí responde a sua pergunta. Então, gente, vamos declarar assim, ó. Não, é verdade, eu sou calvinista com relação ao meu entendimento de algumas áreas que Calvino, áreas bíblicas, teológicas que Calvino
muito bem interpretou por bondade de Deus, mas eu não devoto Calvino. Tanto que o Nicodemos, em outra oportunidade também, ele diz, olha, gente, eu vejo coisas erradas em escritos de Calvino. De Lutero também, de Agostinho também, que tinha um pouquinho de cerimonialismo católico. Mas nós não somos agostinianos, nós não somos luteranos, nós não somos calvinistas no sentido de nós levantarmos essa bandeira e nos identificarmos com isso. E diminuir o cristianismo, justamente, é Cristo. Então, vamos declarar, linha teológica, somos calvinistas, somos reformados, ok? Reformado que engloba todos os reformadores, né? Justo, não. O que lá atrás já tinha sido levantado e escrito, né? Muito bem. Mas aí você declara para todos a quem possa interessar, eu sou cristão, eu sou de Jesus Cristo. Pois não, Pedrinho? Pronto. Exatamente. E aí todos aqueles que creem nele são salvos. E isso. Perfeitamente. É isso. Esse é o entendimento maduro para todos nós. Para não fazer distinção. Acho que o Nô levantou a mão, Nô? Ah, meu pai, diga. Isso. Perfeito. 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 É isso. Essa semana eu estava ouvindo o Marcos Granconato. Por misericórdia de Deus, ele iluminou nossa mente e falou, olha, meus filhos, esse entendimento é o mais coerente com a Bíblia. Eu estava ouvindo o Marcos Granconato essa semana e aí ele foi indagado, né, pelo entrevistador num podcast, falou, mas e aí, então os arminianos são hereges? Aí o Granconato, né, com sabedoria que ele tem, falou, não, a gente não pode dizer que são hereges. Não podemos falar isso. Eles têm um erro teológico e na avaliação dele, e eu concordo plenamente, né, estou debaixo, né, da sabedoria do Granconato, lógico, guardadas as devidas proporções, mas entendimento de homens de Deus, que estudam muito a respeito disso, ele fala, há erros teológicos graves, mas não que comprometam a espinha dorsal do cristianismo. Ponto. Não concordo com muitas coisas, tanto que ele é um defensor ferrenho, ele é um calvinista de 5 pontos, e nós também somos, né? Mas ele fala, não, nós não podemos falar que são hereges. E aí o Granconato fala, heresia é uma coisa muito pesada, muito pesada. É atacar a deontologia, ou seja, o ser de Deus, é atacar pontos nevrálgicos da soterologia, ou seja, salvação por Cristo e outra coisa, isso é heresia. Que os arminianos, os clássicos, não pregavam isso. Hoje existem N correntes arminianas aí que obviamente, defendem pontos que atacam a espinha dorsal do cristianismo. Aí, por conta disso, sim. Mas dizer que o arminianismo clássico é herege é exagerar demais, é bola fora. É uma heresia, né? Vamos então à terceira... Pois não, César? Somos limitados. Amém. Amém. Justo. Perfeito. É isso mesmo, Cezão. É isso aí. Nossa segurança não está no que Calvino escreveu. Não, gente. Não, capaz.
As institutas não são Bíblia. Bíblia é Bíblia. Institutas é um livro que nos ajuda muito. Não tô jogando no lixo a importância de você ler os escritos de Calvino. Leia, sim, leia. Mas saiba que ali há um escrito não inspirado. Pois não, irmão Arlindo? Desculpa, eu não entendi o finalzinho da sua fala. Que não temos pecado, né? Uhum. Uhum. Isso. Ele fala, somos mentirosos, fazemos de Deus mentiroso, ou seja, Deus está mostrando para você, você é pecador. Você depende de mim. Você precisa de mim. E disser que nós não somos pecadores, somos mentirosos. Muito bem, muito bem. Vamos à terceira conclusão, vamos lá. Cristo nos comprou com seu precioso sangue, ou seja, ele foi ao mercado. O pastor Paulo Anglada escreveu isso aí é do livro dele. Ele foi ao mercado, onde os escravos eram colocados à venda e nos comprou, nos libertou da escravidão, do pecado e do diabo. Onde que você vê essa analogia de compra no mercado de escravos? Onde você lê isso na Bíblia? Oséias. O profeta Oséias escreveu sobre isso. Da sua esposa, Gomer. Ele faz um relato lindo da salvação de Deus para aquele que é lixo. As mulheres eram colocadas no mercado de escravos como prostituta para homens ricos irem lá e comprarem, remirem, resgatarem aquelas mulheres mediante um preço. Redimir, isso. Aquelas mulheres mediante um preço, mediante um pagamento. Oséias, aconteceu isso, Oséias foi ao mercado e comprou uma prostituta. E virou sua esposa fiel. O que Cristo fez com a igreja? Comprou a prostituta pecadora. E está lavando. E está purificando. E está santificando. E no final ele vai olhar para ela e falar: que gloriosa que você é, minha amada. Eu comprei você. Você não é mais prostituta. Agora você está gloriosa. E no céu haverá as bodas do Cordeiro maravilhosas, do casamento perfeito entre Cristo e sua igreja. Ele comprou você. Pecador, terrível pecador, no mercado. Pois não. E isso. Perfeito. Isso significa um novo nascimento, né? Nasceu de novo, é uma nova pessoa. Exatamente, perfeito. Muito bom. Então vamos lá, se Cristo então fez isso e nos comprou, nos libertou da escravidão do pecado e do diabo, ponto. Então, como então Cristo pagou o preço por todos, resgatando a todos, se muitos continuam e morrerão escravos do pecado e do diabo? Se Cristo pagou preço por todos, como então há pessoas que serão condenadas por isso? Está aí mais uma conclusão lógica, que você entende que, de fato, então, a expiação foi específica, foi objetiva, foi eficaz para alguns, não para todos, não para qualquer um. Os arminianos, às vezes, assim, nesse entendimento equivocado, falam: não, mas a salvação de Jesus foi para qualquer um. Não, não foi para qualquer um. Foi para aqueles. A identificação, a especificidade do alcance da salvação de Cristo. Não é para qualquer um, não, é para aqueles. Para todos aqueles que ele quis salvar. Ah, mas e aquele texto de Timóteo que Deus desejou que todos sejam salvos? Você não vai me perguntar? Me pergunta, vai. Quero ver todo mundo perguntando. Ah, Rodrigo, vai lá. E aquele texto de Timóteo que diz que Deus desejou que todos sejam salvos? A minha resposta é: na próxima aula a gente vai ver isso, sobre objeções. Objeções à expiação limitada, tá bom? Deus amou o mundo, Rodrigo. Você vai me perguntar, vai, Rodrigo, mas Deus amou ao mundo. Eu vou responder para você na próxima aula, tá bom? Objeções à doutrina da expiação limitada. Frase então para encerrar do Joe Pick. Em sua expiação,
em sua expiação, em seu sacrifício substitutivo que pagou, olha só, conceito de expiação, sacrifício substitutivo de Cristo que pagou a nossa culpa e perdoou os nossos pecados. Em sua expiação, Jesus construiu uma ponte entre as profundezas da minha depravação para Deus e o céu. Em sua expiação, Cristo construiu essa ponte da minha depravação, não tinha como chegar a Deus, mas Cristo nos acessou a Deus, nos deu acesso a Deus. Então essa ponte entre a nossa depravação e Deus e o céu. E através do envio de seu Espírito vai trazer cada pecador para quem a ponte foi colocada a caminho da glória. Percebam a expiação aí nessa interpretação de Pique. Vai trazer cada pecador para os quais a ponte foi construída. A ponte não é para todos, a ponte a gente ficar um empurrando o ombro. Não, agora é minha vez, agora é minha vez. Não, a ponte é para cada um. Porque todos aqueles que Deus escolheu, há uma ponte de acesso a Deus e o céu, que é, qual é essa ponte? Jesus Cristo, o seu sacrifício. Vai trazer pecador para quem a ponte foi colocada ao caminho da glória. Esta declaração é a essência do Evangelho. Deus não vai falhar em reunir cada um de seus eleitos. Gente, nós estamos estudando isso para nós termos convicção da nossa salvação e para nós termos descanso na nossa realidade atual. Por que você estuda as 5 doutrinas da graça, as antigas doutrinas da graça? Para você se gloriar e ficar debatendo em grupo de WhatsApp? Não, é para você entrar num descanso e falar, Senhor, eu fui salvo por graça. É para isso que você estuda. Para você amar mais o seu Redentor, é para você glorificá-lo nessa terra, é para você servi-lo nessa terra, é para você buscar agora salvo, santificação para a honra e glória dele. É para isso que você está entendendo isso. E Joey Bick explica muito bem, essa declaração é a essência do Evangelho. Deus não vai falhar em reunir cada um de seus eleitos, Deus não falha na sua salvação. Deus, quando Ele salva você, não fica nenhuma perninha a ponto de você dizer assim, será que no final Ele não vai desistir de mim? Não, Ele não vai. Não vai. Ele não vai. Ele já te salvou. Portanto, não há falha no processo. Não haverá lugares vazios no céu. Louvado seja Deus. Você vai olhar lá no céu e falar, não, faltou um eleito aqui. Não! Todos estaremos lá por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obra perfeita. Limitada, eficaz, plenamente eficaz, perfeitamente eficaz. Louvado seja Deus por isso. Amém, gente.